Olá, profissionais de SMS! Como você sabe, eu sou a Jenny e faço parte do Grupo Share. Para você que é novo ou nova no canal, o que é o Grupo Share? O Grupo Share é uma empresa com 3 núcleos. O núcleo de RH, para a recolocação dos profissionais da área de SMS. O Share Educação, voltada à parte de treinamentos, orientações, palestras. E o Share Consultoria, que é consultoria e assessoria para ajudar vocês aí no dia a dia, então a prestação de serviço. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é compartilhar conhecimento com vocês. Quanto mais vocês conhecerem, mais vocês divulgarem aquilo que vocês conhecem na parte de SMS, nós estaremos trabalhando na prevenção, ou seja, nossos colaboradores terão a sementinha ali da segurança e nós teremos menos acidentes aí. Então, nossa ideia é que façamos um Brasil melhor, com menos acidentes, mais colaboradores conscientes sobre a parte de segurança, saúde e meio ambiente. Bom, já falei demais. Vamos ao nosso vídeo de hoje? Hoje nós daremos continuidade à NR16 anexo 2, que fala sobre inflamáveis. Então, bora comigo! Bom, no vídeo anterior nós tínhamos falado sobre as atividades e operações. Então, não sei se você se recorda, mas vamos puxar aí pela memória um pouquinho? Então, serviços de operações de manutenção em embarcações de vagões, serviços de operações e manutenções em vagões, vasilhames inflamáveis e liquefeitos. Então, o primeiro é só bombas e inflamáveis, o segundo é a questão de liquefeitos. Armazenagem de inflamáveis, líquidos ou em tanques ou vasilhames. Então, a gente veio com uma série de itens. Então, tinha 8 itens nessa lista que eu estou mostrando aí para vocês. Foi isso que a gente terminou falando no vídeo passado. Então, perceba que são atividades e operações assim que a gente já percebe que tem ali um perigo, assim, né? Uma exposição demasiada, né? Que se acontecer alguma coisa, opa, vai dar um problema e sério. Então, nós já tínhamos percebido isso. Justamente por isso que está no anexo 16 que fala sobre periculosidade. Então, tem uma exposição que é um risco elevado à vida. Então, se acontecer alguma coisa, pode ter uma fatalidade. Então, a gente viu isso na aula anterior, ou seja, no vídeo anterior. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a área de risco, que já está no item 3 do anexo 2. Por quê? Porque assim, você define as atividades e operações perigosas. Agora você vai falar sobre a área de risco. O que é a área de risco? Por que a gente vai falar sobre a área de risco? Porque assim, se a pessoa trabalhar dentro da área de risco, aí ela vai ter o direito ao adicional de periculosidade, que é o que está descrito na NR16, porque a NR16 trata sobre periculosidade. Então, pessoas que têm, colaboradores que têm direito ao adicional ou não, né? Então, determinadas atividades têm, outras não têm. Tem atividades onde a pessoa, né, o colaborador, ele precisa estar manuseando, outros não, só está na área de risco. Por isso que a gente vai falar sobre a área de risco hoje bastante. Então, o que é a área de risco, afinal? É o local de exposição do colaborador ao risco. Mas é só isso? Então, vamos lá. A área de risco, geralmente assim, você tem um pit stop, por exemplo, está abastecendo a empilhadeira, você tem um pit stop, ali é uma área de risco? É. Ah, mas a empresa inteira vai ser área de risco? Claro que não. Então, por isso que a gente vai discutir a área de risco para poder fazer a delimitação. Então, abastecimento, por exemplo, abastecimento de navio, tem área de risco? Tem, claro que tem. Refinarias, por exemplo, tem definido? Tem. Refinaria normalmente o pessoal paga para todo mundo que está ali, mas você tem uma área? Tem, você tem várias atividades dentro da área da refinaria. Então, por isso que é mais difícil você fazer o controle, alguns controles de acesso, né? Então, abastecimento, por exemplo, de aviões, aeronaves. Tem. Aí você fala assim, poxa, mas quando eu vou viajar no aeroporto, às vezes a aeronave abastece e tá os passageiros lá dentro. Pois é, mas aí você é passageiro, você não é colaborador da empresa, né? Que coisa, né? Nossa norma é meio controversa em algumas coisas. Sim, sem dúvida. Porque lá dentro da aeronave, quando você está viajando, né? Exceto a tripulação, é claro, mas você é passageiro. Você não é colaborador da empresa. Então, a preocupação da empresa com relação a você é como você como cliente, na verdade, né? E a norma te exclui daí, você é cliente, então você não tem nada a ver com a história, né? A empresa não tem que te pagar periculosidade. Agora, com relação à tripulação deles, a pessoa que está fazendo o abastecimento, a tripulação se está naquela área,
aí sim, aí a empresa vai ter que arcar com o valor da periculosidade. Mas vamos dar uma olhadinha nisso. Eu trouxe algumas atividades de exemplo para a gente olhar, para a gente entender um pouquinho sobre isso. Inclusive, se você tem curiosidade, dá uma olhadinha lá no anexo 2 da NR16, no item 3, tem uma tabela lá sobre a área de risco. Então, ela fala sobre as áreas de risco, as atividades e a área de risco. Então, é bem interessante porque você saber as áreas de risco, a demarcação, até onde vai a área de risco. Justamente para você fazer o quê? Fazer a limitação do acesso a essa área. Ah, mas eu posso fazer? Claro que pode. Mas a delimitação, ela precisa ser o quê? Ser uma barreira rígida, né? Não basta você colocar uma fita zebrada ali ou simplesmente colocar uma placa, porque a pessoa pode usar. Então, você tem que literalmente bloquear o acesso. Só pessoas autorizadas podem ter acesso. Aí você garante que outras pessoas não vão acessar ali. Então, falando um pouquinho sobre a área de risco ainda, agora que a gente já entendeu o que é, vamos explicar um pouquinho sobre a atividade e a área de risco. Então, ó, por exemplo, poços de petróleo em produção de gás. Então, um círculo com raio de 30 metros. Então, ali no 30 metros você tem que ter. Imagina nos poços de petróleo, como é que você vai fazer isso, né? Então, geralmente o pessoal paga para todo mundo. Por quê? Porque é muito grande a área, né? Para você fazer tanto o isolamento quanto evitar o trânsito, é muito grande. 30 metros é grande, um raio de 30 metros é muito grande. Unidade de processamento de refinarias, faixa de 30 metros de largura no mínimo, contornando a área de operação. Então, é uma área grande. Outros locais de refinaria, onde se realizam operações com inflamáveis em estado de volatilização, ou seja, voláteis, né? Então, ele fala uma faixa de 15 metros de largura no mínimo, contornando também toda a operação. Então, por isso que quando você percebe na refinaria, não sei se vocês já visitaram ou não, mas se não visitaram e tiverem oportunidade, é muito enriquecedor, você aprende bastante, tem vários procedimentos, processos de segurança, sistemas de bloqueio, é muito interessante. Então, se tiver oportunidade, visita uma refinaria e você vai aprender muito. Então, como a área é muito grande de delimitação, as empresas que fazem a parte do refino, ou seja, as refinarias, elas adotam a partir da portaria, quando você entrou da portaria, né, para dentro da propriedade, já tem adicional de periculosidade. Mesmo porque os tanques são muito próximos, né, então realmente fica inviável. Imagina cercar toda a área, como é que vai fazer controlar o acesso de todas essas pessoas? Então, por isso já se paga o adicional. Tanques de inflamáveis líquidos, então toda a bacia de segurança. Então, tem aquele tanque cilíndrico, imagina, por exemplo, né? Então, você tem um tanque que está armazenando inflamável, na bacia já tem, né? Então, toda aquela área da bacia de contenção, se o pessoal estiver ali próximo, tem. Tanques elevados de inflamáveis gasosos. Mas tem, né? Claro que tem. Então, tem muitas empresas, muitas indústrias que trabalham com inflamáveis no estado gasoso. Então, nesse caso, o raio é de 3 metros. Então, por isso que você, normalmente, quando você vai em indústrias que tem, ela tem uma delimitação, uma barreira física até sinalizada em amarelo, para você poder ver. Então, literalmente é uma barreira, uma grade mesmo, para você não passar, ou seja, somente pessoas autorizadas passam ali, para evitar que pessoas acessem e ganhem esse adicional. Então, imagina também, para a empresa é custoso, imagina pagar adicional de periculosidade para todo mundo. Não é assim, né, gente? E fora que você está se expondo, né? Se der alguma coisa errado, é a sua vida. Carga e descarga de inflamáveis líquidos contido em navios, né? Então, o que acontece? O afastamento é de 15 metros da beira do cais. Abastecimento de aeronave, que foi o que eu falei para vocês. Toda a área de operação. Então, quando o pessoal fica abastecendo ali embaixo, não sei se vocês já tiveram curiosidade, né, de chegar na janelinha ali do aeroporto. Então, quando você vê abastecendo a aeronave, que você fica olhando as aeronaves ali da sala de espera, do saguão de espera, então você vê que eles fazem uma delimitação com um cone, que é uma delimitação provisória, mas ok, é uma delimitação. Enchimento de vagões, tanques e caminhões tanques com líquidos inflamáveis. Então, 15 metros, o raio é de 15 metros. Tem um outro item também, que é abastecimento de inflamáveis. Normalmente a gente, quando vai enquadra na parte da indústria. Toda a área de operação abrangendo no mínimo um círculo de 7,5 metros. Então,
Na indústria é muito comum a gente fazer isso. Então faz a demarcação, né? Faz a medição, faz a demarcação e coloca alambrado. É muito comum quando você faz visitas em indústrias, visitas técnicas em indústrias, você verificar que tem a sinalização, né, de produto inflamável, somente pessoa autorizada, e aí é cercado com alambrado e cadeado no portão, justamente para evitar o acesso de outras pessoas. Armazenamento de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos ou vazios não gaseificados. Então, está armazenado em local aberto? 3 metros. Você fala assim, poxa, mas 3 metros? 3 metros, é o que a norma prevê. Então, você vai lá, dá uma olhadinha, vê a distância e a faixa de 3 metros aí, e é o suficiente para você fazer a sua sinalização e o seu isolamento rígido. Lembra de fazer o isolamento sempre, faz a sinalização e cria barreira física para evitar que outras pessoas entrem. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, deixa aí abaixo. E antes de você ir embora, vai deixando aquele joinha para dar uma força para o nosso canal. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.